Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. A aula de hoje são exercícios de fixação de prismas. Questão da apostila de vocês. A natureza é fonte inesgotável de comunicação de saberes necessários à sobrevivência da espécie humana. Por exemplo, estudos de apicultores americanos comprovam que as abelhas constituem uma sociedade organizada e que elas sabem qual o formato do alvéolo que comporta a maior quantidade de mel. Um professor de matemática, durante uma aula de geometria, apresentou aos alunos 3 pedaços de cartolina, cada um medindo 6 centímetros de largura e 12 centímetros de comprimento, divididos em partes iguais conforme figuras a seguir. Então temos aí as 3 figuras. A primeira figura dividida em 3 partes iguais, a segunda em 4 partes iguais e a terceira em 6 partes iguais. Dobrando os pedaços de cartolina nas posições indicadas, obtemos representações de prismas retos com as mesmas áreas laterais e base triangular, quadrangular e hexagonal, sendo V3, V4 e V6 o volume dos prismas de base triangular, o volume do prisma de base quadrangular e o volume do prisma de base hexagonal, respectivamente, é correto afirmar que aí ele quer uma comparação entre os volumes e pede para adotar a raiz de 3 como 1,7. Bom, a primeira figura, portanto, como diz o enunciado, vai gerar um prisma triangular regular. A segunda vai formar um prisma quadrangular regular, ou um paralelepípedo. E a terceira vai formar um prisma hexagonal regular. Todos eles têm a mesma altura, 6 centímetros. Né? Mas as arestas das bases são diferentes. Porque o primeiro, 12, foi dividido por 3, então a aresta da base mede 4. O segundo, 12, foi dividido em 4 partes, portanto a aresta da base mede 3. E o último, a aresta da base, vai ser 12 dividido por 6, 2. Já temos todas as informações, podemos calcular os volumes dos 3 sólidos. Primeiro, a base é um triângulo equilátero, então L2 raiz de 3 sobre 4. Então L2 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Vai te dar 4 raiz de 3 vezes 6. Eu não vou multiplicar 4 por 6, tudo bem, vai dar 24 raiz de 3, mas não. Por quê? Se você notar, todos eles têm a mesma altura, então todos vão ser multiplicados por 6. Eu vou deixar esse 6, então, destacado. Então, 4 raiz de 3, sim, eu vou multiplicar 4 por 1,7. Então, dá 6,8 vezes 6, o volume do prisma triangular. E o volume do prisma quadrangular? Bom, a base mede 3, é um quadrado de lado 3, então vai ficar 9 vezes 6. Então, você vê que o volume do prisma quadrangular é maior que o volume do prisma triangular. Então, com isso, nós já podemos eliminar algumas opções. Né? V4 é maior que o V3. Né? V4 é maior que o V3, então a letra C está fora. Né? E só. Então vamos ver agora o V6. Ah tá, aqui ó, V4 maior que V3, então a letra E também está fora. Pronto, agora sim. V6, então, é 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, né? O volume de um hexágono, prisma hexagonal. Então, simplifiquei aqui. Aí vai ficar 6 raiz de 3 vezes 6. Então, temos 6 vezes 1,7. 6 vezes 1,7 dá 10,2. Então, com o maior volume é o V6. Então, você tem V3 é o menor volume, V4 é o volume intermediário, V6 é o maior. Então, a nossa opção é a letra B, que é a opção correta. Na figura a seguir, encontra-se representada a planificação de um sólido de base quadrada cujas medidas estão indicadas.
ele quer saber o volume desse sólido. Tá. Esse sólido, se você notar, ele tem duas faces que são triângulos retângulos. A hipotenusa é 10, um cateto é 6, então esse triângulo é aquele triângulo famoso, triângulo pitagórico, só que é multiplicado por 2, né? É o dobro dele. Então você tem 2 vezes 3, que é 6, 2 vezes 5, que dá 10, e o outro cateto é o 2 vezes 4, que deu 8. Então, se eu fizer aqui a construção, eu posso até pensar num prisma também triangular. Posso pensar num prisma triangular considerando as bases como os triângulos retângulos. Então, eu vou ter um prisma desse jeito. A altura é 6 e a base é um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. Então, volume, base vezes altura. Então, a área da base vezes altura, no caso. Então, cateto vezes cateto sobre 2, que é a base triangular, e a altura é 6. Então, vai dar 144 é o volume do sólido. A base de um prisma reto é um triângulo retângulo que possui um ângulo interno de 30 graus e a hipotenusa medindo 8 centímetros. Se a altura desse prisma é igual ao maior cateto da base, seu volume será igual a... Então, aproveitei o desenho da questão anterior. E aí nós temos a base é um triângulo retângulo, um ângulo interno mede 30 graus, então o menor ângulo agudo mede 30 graus. A hipotenusa mede 8, está indicada, e ele diz que o maior cateto e a altura têm medidas iguais. Então aqui é o y, então o y é a altura também do prisma. Não está muito bem desenhado, claro, mas a ideia é essa. Então vamos lá, como é que a gente pode calcular o x e o y? Usando conceitos básicos de trigonometria no triângulo retângulo. Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Então seno de 30 vai ser o x sobre 8, seno de 30 é 1 meio, x deu 4. E o y? Bom, agora você pode achar o y usando Pitágoras ou cosseno. Usei o cosseno de 30, vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa, y sobre 8, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, então y é 4 raiz de 3. Se o y é 4 raiz de 3, o cateto mede isso e é a altura do prisma também. Então, volume é a área da base, que é o produto dos catetos sobre 2, isso aqui é a área da base do prisma, vezes a altura do prisma, que é o 4 raiz de 3. Então, ficaremos com 8 raiz de 3, né? Porque eu vou simplificar aqui, vai ficar 2 vezes 4 raiz de 3. 8 vezes 4 dá 32, raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Então, 32 vezes 3, 96 centímetros cúbicos, opção letra B, a opção correta. Uma questão do Enem. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então tem lá a figura aqui, esse prisma está deitado, né? Então o C aqui, que é o comprimento do silo, corresponderia à altura, né, do prisma, né, se ele estivesse em pé. O que ele chama de altura do silo, na realidade, é a altura, né, do trapézio, que é a base. A base maior do trapézio ele chama de largura do topo e a base menor chama de largura do fundo. Considere um silo de 2 metros de altura, então aqui a altura do silo, 2 metros, 6 metros de largura do topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Poxa, então se você tem que a largura do topo é 6 e ele tem 2 metros de altura, é porque a largura do fundo tem
2 vezes meio metro a menos, ou seja, 5 metros. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos de silo, desse tipo de silo. Então, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, a gente precisa saber, que ele quer saber aí a quantidade máxima de forragem que cabe no silo após a silagem. Então, preciso descobrir qual é o volume que esse silo comporta. Então, volume é a área da base vezes a altura, volume de um prisma. Só que a base é um trapézio, então a área do trapézio é base média vezes a altura do trapézio. Tá aqui, ó, metade, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, não está lá. E o 20 aqui é a altura do prisma. Esse 2 vai simplificar esse 2, 6 mais 5 dá 11, 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Mas calma aí, 220 metros cúbicos, ele diz lá no enunciado que 2 metros cúbicos equivale a 1 tonelada, né, de forragem. Tá? Então, se temos 220 metros cúbicos, você vai ter o equivalente a 110 toneladas, portanto, de a quantidade máxima. Então, a letra A, a nossa opção correta. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.